Baruch Shem Kevod Maruto Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todos sempre. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos em Teshuvah, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aqui nos acompanhando, quem sabe, pela primeira vez. Você é muito bem-vindo, você e toda a sua família, seus amigos. É uma honra ter você aqui conosco. Da mesma forma, você, meu irmão, minha irmã, que está conosco já há bastante tempo, é uma honra ter você aqui participando conosco destes maravilhosos momentos onde estamos estudando a Palavra do Eterno, a Torá. E mais especial ainda nesse grande dia, dia de Shabat, em que nós nos reunimos, nós nos encontramos com o Eterno. Dia esse que ele chama de Meu Santo Dia. Ok. Bem, hoje em especial, quem estava escalado para apresentar era o nosso querido Moré, professor, amigo, Renato de Prísio. E eu acredito que, como é do conhecimento da maioria dos irmãos, né, infelizmente essa semana, nosso querido amigo, nosso querido irmão, professor Moré Renato, teve uma perda irreparável. Sua querida esposa acabou falecendo. E fica aqui nossos sentimentos a ele, a toda a família. Sintam-se abraçados, meus queridos, e que o Eterno console o seu coração, meu querido amado irmão, o seu coração, de toda a sua família e amigos próximos ali que conviveram com a sua querida esposa, tá? Então é um momento realmente muito difícil, e como diz na palavra do Eterno, há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Então, apesar que nós estamos em Shabat, e Shabat é dia de alegria, contudo, nós precisamos entender o sentimento, o coração do nosso querido e amado professor Renato, bem como de toda a sua família, os filhos dela, e imagina como está o coração de toda a família, tá? Então, mais uma vez, que o Eterno conforte, console o seu coração, meu querido e amado irmão Renato de Prísio, meu querido professor, companheiro de viagem a Israel, com quem eu tive a honra de estar ali ao lado, juntamente com meus queridos professores também, que estiveram conosco nessa grande viagem, tá? Então é isso. Então tem a minha participação hoje e Mitzi Hashem, amanhã pela manhã. E, se o Eterno permitir, no encerramento, no estudo da tarde, será o nosso querido e amado professor Leniel, fazendo aí o fechamento, tá? Se o Eterno assim nos permitir, tá bom? Bem, então, vamos dar início ao nosso estudo da 12ª porção da Torá, intitulada assim, Vayeri, que significa e viveu. Você pode acompanhar aqui no slide, tá? Em hebraico, a transliteração aqui logo abaixo e mais abaixo ainda a tradução para o português, tá certo? Sempre é bom lembrar, quem está chegando agora no canal, que existe aqui uma playlist de aulas de hebraico totalmente gratuitas, tá? Então você procura lá, quem sabe você nem imagina que, né? Quem sabe você imaginava que teria que custear
grandes valores para poder fazer um curso básico de leitura, né, de hebraico bíblico, bem, aqui a gente compartilha gratuitamente, tá bom? Com todo prazer, com toda honra. O professor Marcos Felipe quem é o professor que, com uma didática incrível, compartilha desse conhecimento. E a partir de, eu digo, as quatro primeiras aulas, elas são fundamentais para que você já possa começar a ler em hebraico tranquilamente qualquer palavra, ainda que talvez você não saiba o significado, mas isso você vai aprendendo com o tempo. Você vai se acostumando, né? Aquela expressão significa isso, tudo mais. Então, é uma honra a gente compartilhar esse material com todos vocês, assim como todos os materiais aqui no canal são gratuitos, tá certo? No Telegram, você tem acesso ali a tudo que a gente divulga aqui sem cobrar nenhum centavo por isso, tá bom? É uma honra poder fazer isso e compartilhar com os nossos irmãos, tá ok? Então, vamos lá, né? Vamos ao nosso primeiro slide, se o Eterno assim nos permitir. Eu acredito que o seu coração já está pronto para juntos adentrarmos a leitura e bem como a aplicação desse conteúdo para os nossos dias e buscarmos dessa forma praticar o que estamos aprendendo com o Eterno, tá bom? Ok, então me acompanhe, por favor. Essa paraxá, essa porção, ela começa no verso 28 do capítulo 47 de Bereshit, Gênesis, que diz assim: Vaychi Yaakov be'eretz Mitzrayim shva ezre shana vaychi imei Yaakov shnei hayav shva Shanim ve'arbaim umat shana. E viveu Yaakov na terra do Egito 17 anos. É interessante falar isso, porque isso nos lembra uma coisa. Quando José, ele foi criado, educado, guardado por seu pai Yaakov, exatamente por esse mesmo tempo aqui, 17 anos. E 17 anos, Yosef, como retribuição, interessante, sustentou, guardou, ajudou, amparou seu pai durante esse mesmo tempo, 17 anos. E diz aqui, e os dias de vida de Yaakov foram 147 anos. Maravilha. Então, veja só a oportunidade que o Eterno coloca diante de nós de poder ajudar os nossos pais, né? Os nossos pais que, em primeiro lugar, o Eterno, pela sua imensa misericórdia, concedeu a oportunidade de nos trazer a existência, de nos trazer a vida, de estarmos aqui. Quem sabe hoje você, assim como eu, já constituindo uma nova família, e que sempre venhamos a nos lembrar dos nossos pais, tá? E eu sei que relações familiares, existem várias histórias, várias situações, e independente de todas elas, na medida do possível, que possamos sempre honrar o nosso pai e a nossa mãe, tá? Ainda que talvez você nem tenha mais contato com ou o seu pai, ou a sua mãe, ou quem sabe com os dois. Mas o que nós fazemos no nosso dia a dia, a maneira como nós agimos, a honestidade que aplicamos, a maneira como tratamos as pessoas, tudo isso e muito mais honram o nome dos nossos pais que estão em nós, tá? Então, dê atenção ao seu pai, à sua mãe, ou quem sabe, talvez quem tenha desempenhado o papel de pai e mãe possa ter sido um parente seu. Quem sabe um avô, uma avó, né, um tio, uma tia. Outro, quem sabe até uma pessoa que nem é parente seu de sangue, como nós dizemos, né? Então, que possamos sempre retribuir o bem que eles fizeram a cada um de nós, nos permitindo chegar até aqui, com vida e desenvolvendo a nossa vida, né? O nosso dia a dia, a nossa profissão, o caráter que hoje temos. Ok?
Diz o texto ainda que os dias de vida de Yaakov foram exatamente essa quantidade em anos, 147 anos. Olha só, ele viveu por esse tempo, né? Yaakov passou por várias situações, realmente foram momentos que na casa dos seus pais, momentos na casa de seu sogro, né? De seu sogro Lavam, que sempre tentando ali tirar proveito de Yaakov, concedendo a Yaakov a primeira filha, no caso a mais velha, Léa, depois Rachel, que era quem ele realmente queria se casar. Então houve ali uma série de situações onde Yaakov lutou, e a gente já estudou sobre isso em outros parágrafos, né, em outras porções. Yaakov lutou, sempre Yaakov esteve lutando para sobreviver, lutando para prosseguir, lutando para permanecer em contato com o Eterno, tentando sempre se manter ali conforme a orientação do Eterno, a partir do que ele aprendeu com seus pais, com seus antepassados. Então, Yaakov, foram 147 anos de muita experiência que ele teve. Imagina, né? E aí, tem um detalhe muito interessante aqui, você já deve perceber que nós temos aqui essas letras marcadas em vermelho, tá? Para dar um destaque. Então, olha só, nós temos aqui a letra Shin, e a sétima letra após ela é a letra Beit. E a sétima letra após a letra Beit é a letra Tav, formando assim a palavra Shabbat. Shin, Beit e Tav, Shabbat. E isso é interessante porque a palavra Shabbat fala sobre descansar, fala sobre parar, ok? Por exemplo, é o que nós estamos aqui. Nós trabalhamos a semana toda, desenvolvemos nossas atividades, os nossos afazeres, e no dia de Shabat nós simplesmente paramos as nossas atividades trabalhistas, as nossas atividades que nos trazem renda durante a semana, entendeu? Para nos dedicarmos ao descanso, ao repouso. Então, por que a palavra Shabat ela está dentro do texto? A gente já começa a observar isso. O Eterno não colocou este selo à toa. Tem um significado, existe uma lição nisso, e que nós precisamos observar e tirar como lição para nós, nosso dia a dia, tá? Então significa que depois de tudo que Jacó viveu nesses 147 anos, de tanta coisa que aconteceu, bem, lembrando que a essa altura, né, os seus filhos já estão todos adultos, já estão, né, grandes, como a gente diz. Então, finalmente chegou o momento dele descansar. Então, os seus últimos dias já estão aqui à porta. Yaakov, a gente vai perceber no estudo dessa porção, Yaakov já se preparando para esse momento. São as palavras finais de Yaakov. E isso nos ensina como... tem várias lições que mostram, né, como o ser humano ele pode findar os seus dias da melhor maneira possível. E aqui, Shabat, descanso, tá certo? Portanto, o término, ou a etapa final da vida é um Shabat, é um descanso, né, de tudo aquilo que a gente passou aqui nesse mundo. Bem, sobre o tempo, né, que passa para a gente ao longo de nossa vida, nós temos aqui, por exemplo, o Tehillim, o Salmo 90, verso 4, que diz assim: Ki elef shanim beinecha kiyom etmol kil ki yavor veashmura balayla. Pois 1000 anos aos teus olhos, aos olhos do Eterno, diz o salmista,
são como o dia de ontem. Ora, o dia de ontem, vamos trazer para o nosso dia. O dia de ontem tem quanto tempo? 24 horas, vamos pensar assim. Mas aos olhos do Eterno, o ontem para ele pode significar 1000 anos, ou simplesmente 24 horas. Então essa noção, gente, temporal nossa, humana, ela realmente pertence à nossa forma de pensar, entendeu? A própria ideia de tempo, conforme o tempo passa, o tempo não é algo palpável, entendeu? Não é substancial. Você não pode, por favor, coloque aqui nessa sacola 1 quilo de tempo, 1 quilograma de tempo. Ele não é uma massa, entendeu? Você não consegue confinar ele. Ele é simplesmente uma concepção, uma ideia que o ser humano concebe para ter uma ideia de algo que está passando. Então aí concebe a ideia de tempo, que tem a ver com a passagem, por exemplo, a rotação do nosso planeta e tudo mais. E que assim confere-se os dias, os meses, os anos, entendeu? E estamos nesse nosso calendário aqui. Então, só que para o Eterno ele está além de tudo isso. Então, enquanto para a gente, por exemplo, como diz o salmista, o dia de ontem, que tem 24 horas, para o Eterno, isso não vale necessariamente para ele. O ontem para ele é indiferente como 1000 anos, tanto faz, entendeu? Ele está além do tempo. Na verdade, o Eterno não está no nosso tempo. É o tempo que está no Eterno, porque tudo procede dele. Ele criou todas as coisas, entendeu? Então, ele diz, pois 1000 anos aos teus olhos, para o Eterno, são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Zeramtam Shna Ihu Baboker Kehatzir Yachalof. Derramas o sono para tornar-se em manhã, como a grama que passa rapidamente. Então, olha só. É interessante, ele está dizendo que o tempo passa para o Eterno de uma maneira que não passa para a gente. Entendeu? O Eterno vê o todo da história da humanidade. Ele vê o todo da eternidade. Ele é a própria eternidade. Entende? Então, o Eterno acompanhou todos os dias de Yaakov. Todos os dias. Né? Então, em muitos momentos, o Eterno falou com Yaakov de várias maneiras, livrando, guardando, providenciando, observando como Yaakov lutava, né? E isso nos mostra o seguinte: nesses 147 anos de vida de Yaakov, e aí vem um detalhe interessante, mais um, né, interessante, que é o seguinte: bem, os dias de vida podem ser de uma forma para uns e de outra forma para outros. O que vai definir a diferença entre eles? A maneira como cada um viveu conforme as orientações do Eterno, isto é, conforme a Torá. Entendeu? Dependendo da nossa proximidade com as instruções do Eterno, então o nosso tempo de vida vai ser de um jeito, e caso contrário, isto é, caso não venhamos a ter uma vida, um contato próximo com a Torá, então vai ser de um outro jeito. Vamos lá, o que eu estou dizendo aqui? Então imagina aqui, eu trouxe aqui essa ilustração, uma pessoa aqui de idade, né, à beira aqui da praia, quem sabe. Vamos considerar o seguinte: uma pessoa de muita idade, eu não vou aqui determinar que idade seria essa, uma pessoa de bastante idade, que de repente, por exemplo, não levou em consideração a instrução do Eterno, né? Gente, quando eu falo a instrução do Eterno, não estou falando se a pessoa era religiosa ou não, entendeu? Se ela frequentava um local, não estou falando disso. Eu estou falando da Torá, tá? E falando nesse aspecto, olha, a gente precisa saber lidar com isso, porque eu sei que não é fácil para alguns que estão chegando agora em Teshuvá, porque automaticamente, quando se fala na
algumas expressões, por exemplo, a palavra do Eterno, porque a Torá, quando a gente fala, né, nos estudos, meio que inconscientemente já está entranhado na mente de muitos de nós, por exemplo, que viemos de um sistema religioso. É incrível como você ouve essas expressões e você automaticamente associa a algo religioso, tá? Então a gente precisa, ao longo da caminhada, precisar ajustar isso. E não, eu sei que não é fácil. Então, primeira coisa, já se imagina um local ali, um local fechado e tudo mais, com rigor religioso. E é importante também que se diga que eu não estou falando mal, gente, por favor, que eu sei que tem grupos de irmãos em Teshuvá, com um certo número, né, que se reúnem fisicamente mesmo. Eu sei, né? Inclusive, o Moré Daniel e o Moré Marcos Aurélio, né, a caminho, inclusive, né, de Salvador, quando a gente ia se encontrar para a viagem, eles passaram por um local que era um dos pontos de parada da viagem deles, para chegar até lá. Eles pararam no local onde lá tinha um grupo de irmãos, uma comunidade de irmãos em Teshuvá. Olha que maravilha. Entendeu? Isso é incrível, poder se reunir assim fisicamente, entendeu? Claro, sem aquele rigor religioso, aquela coisa. Não, é exatamente o que nós fazemos aqui, só que no espaço físico. Eu acho isso maravilhoso, porque você está ali conversando, sabe? Poder abraçar as pessoas, isso é muito incrível. De momento, eu aqui com você ainda estamos, vamos dizer assim, online, graças ao Eterno, né? Através da tecnologia a gente tem a chance de poder se comunicar aqui, mesmo que através do chat, né? E até mesmo aqui eu acho que alguns irmãos já se conhecem pessoalmente. E eu não estou, voltando aqui, eu não estou falando mal, gente, tá? Dos irmãos que se reúnem, por exemplo, para celebrar os encontros marcados do Eterno. Não, muito pelo contrário, tá? Se você pode reunir, reúna, entendeu? Conversem entre si, dentro, claro, das possibilidades, né? Verifique quem é a pessoa direitinho. Você já sabe, né? Todo cuidado é sempre bom. Então, voltando aqui, eu não estou falando de religião, gente, tá? Quando eu falo de Torá, eu estou falando da instrução do Eterno, o ensino dele, tá certo? Então, uma pessoa de muita idade, apesar da sua muita idade, se ela não viveu conforme as instruções do Eterno, então a Torá, ela enxerga essa pessoa como se tivesse vivido poucos dias, apesar da bastante idade que ela tem. Entendeu? Interessante observar por esse lado, tá? Então, será que uma pessoa, por exemplo, será que você, meu irmão, você tem vivido muitos dias ou poucos dias? Alguém diria, mas depende da minha idade. Não, não depende da sua idade. Depende de o quão próximo nós estamos da Torá. Depende de o quão as nossas atitudes do nosso dia a dia refletem a Torá. Entendeu? Então, nesse caso aqui, vamos imaginar uma pessoa que rejeita totalmente os princípios da Torá. Vamos citar aqui alguns. A Torá, a palavra do Eterno, ela nos ensina a honrar pai e mãe. Então, quem faz questão de, e sabe que isso é a instrução do Eterno, e faz questão de não fazer, então ela está vivendo poucos dias, apesar da muita idade. O Eterno nos dá a instrução, por exemplo, para não colocar tropeço no caminho do cego. Ou seja, uma pessoa que precisa de ajuda, precisa de uma instrução para se orientar ali a respeito de alguma instrução, de alguma localidade, e alguém vai lá e coloca mais dificuldade ainda no caminho daquela pessoa por pura maldade, para que ela não encontre e fique debochando dela. Essa pessoa está vivendo poucos dias, apesar de provavelmente ter muita idade, entendeu? Então, viver muito e viver pouco não é somente uma questão de idade, mas é o quão próximo estamos da Torá, tá? Do contrário, vamos imaginar essa mesma pessoa com bastante idade, vamos imaginar, né? Muita idade. Vamos imaginar que essa pessoa, ela coloca em prática sim, né,
Agora o outro lado, ela coloca em prática assim as instruções do Eterno. Ela procura viver da melhor maneira possível no seu dia a dia, as instruções que ela aprende a cada porção, entendeu? Os princípios que, ainda que ela esteja começando a caminhada, né, ainda está aprendendo ali o Aleph, o Beit, o Gimel, Dalet e assim por diante, ela faz questão de colocar em prática aquilo que ela está aprendendo. Nesse momento, essa pessoa que tem muita idade e está vivendo muitos dias. Olha só a diferença, gente. Entende? Muitos dias. Isso nos lembra também a parábola dos talentos, né? Daqueles homens, daqueles servos que recebeu apenas um talento, né, uma quantidade mínima dos 3 que receberam. Teve aquele que pegou menos, mas o seu senhor sabia que ele era capaz de desenvolver aquela quantidade. Então ele poderia ter desenvolvido, poderia ter feito algo para desenvolver, mas ele simplesmente enterrou, achou que era pouquíssimo demais e não tinha como fazer alguma coisa com aquela quantidade. E isso nos ensina exatamente e vai concatenar, né, com aquilo que a gente está abordando aqui. Como assim? Ora, meu irmão, se você está começando em Tchuvá, você está começando a retornar para o Eterno, que é Tchuvá. Então, o pouco que você sabe, eu não vou dizer quais são, né, os tópicos que eu posso dizer, você sabe pouco porque você sabe isso. Não, considere sempre que você, por saber alguma coisa e praticar, você sabe bastante, tá? Mas, obviamente, não para se tornar prepotente, mas no sentido de estar aprendendo cada vez mais e mais. Então, quando você acha que sabe pouco, quem sabe, por exemplo, você sabe só a perninha do Aleph, meu irmão, pratique essa perninha do Aleph. Irmão Raimes, eu só sei o Kotz da letra Bet, que é esse finalzinho aqui, ó, esse pedacinho aqui atrás da letra Bet, tá vendo? Não dá nem pra ver quase, né? Inclusive o Moreira Marcos Felipe sempre fala nas aulas. Deixa eu tentar desenhar aqui, ó. Aqui, ó. A caneta. Quase nem uso essa caneta aqui, ó. Aqui. Eu tentando desenhar aqui a letra Beit. Tá aqui, ó. Da gueixa aqui, ó. Pronto. O que é o Kotz? Kotz é justamente esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Esse traço aqui atrás. Então você sabe, quem sabe, só eu estou ilustrando, né? Só aquele pedacinho de letra. Ou seja, você sabe só algumas instruções da Torá. Mas essas algumas que você sabe, meu irmão, não deixe de praticá-las. Você aprendeu? Pratique-as. A Torá é algo prático, é algo para ser vivido no nosso dia a dia, tá? A Torá não é apenas um conceito, são vários conceitos que são ensinados para a gente ficar só no campo do pensamento. Não, é para a gente praticar no nosso dia a dia, para a gente viver da melhor maneira possível, tá? Inclusive o nosso mestre Yeshua, ele nos ensina que a luz, né, de uma lamparina, ela não deve ficar debaixo do alqueire, mas no velador, isto é, no ponto mais alto possível, que é o lugar dela, para que ilumine todo o ambiente. Então, o que você já aprendeu de Torá, meu irmão, pratique em qualquer lugar que você esteja, para iluminar com a Torá, através dos seus atos, dos nossos atos, o que o Eterno tenha contagiar, no bom sentido, os corações das pessoas que estão à nossa volta, da melhor maneira possível, tá, gente? Com humildade, com amor, com tudo aquilo que o Eterno nos ensina na sua palavra, entendeu? Então, uma pessoa aqui, voltando ao slide aqui, ó, uma pessoa de muita idade que pratica a Torá, ela é tida pelo Eterno como uma pessoa que tem vivido muitos dias. Muita idade, muitos dias, se praticando a Torá. Muita idade, poucos dias, se viver distante da prática da Torá.
É interessante como tem pessoas, gente, que ela tem um coração bom, sabe? Um coração bom. A pessoa, quem sabe, nunca conheceu a Torá de fato assim, né? Pelo menos com esse nome, Torá. Ela conhece ali alguns textos bíblicos e tem o maior respeito, sabe? É interessante, são casos assim que às vezes é só uma questão da pessoa conhecer, saber o nome, né? Olha, aqueles 5 primeiros livros da Bíblia é a Torá. Ah, puxa, eu não sabia, então é isso, uau! E a pessoa vai começando ali, né, a conhecer. Mas assim, independente dela já saber nesse momento ou não, mas o simples fato dela ler, observar, respeitar e procurar praticar no seu dia a dia o que o Eterno nos ensina, ela é interessante como ela está muito próxima disso aqui, ó, de viver muitos dias, tá? Então, que cada um de nós, meus queridos irmãos, irmãs, jovens, crianças, possamos ser pessoas que venhamos a ter bastante idade, que possamos ter muitos dias de vida e que estes dias sejam vividos da melhor maneira possível com a Torá. Porque fazendo assim, nós realmente teremos vivido muitos dias, tá? Diferente de pessoas que, apesar da muita idade, viveram poucos dias. Estão vivendo poucos dias, né? Pelo fato de fazerem questão de não seguir as instruções do Eterno, tá bom? Então, lembre-se sempre, o Eterno nos deu instruções para que nós venhamos a viver da melhor maneira possível, tá? O Eterno nos deu a vida e nos deu ainda o manual. Leia o manual. O manual nos diz como é que a vida funciona, como é que o ser humano ele consegue se relacionar com outro ser humano, como é que ele consegue conviver com outras pessoas, né? A gente encontra todos os assuntos na Torá e assim o Eterno fala conosco todos os dias. Bem, além, eu coloquei aqui uma pessoa de idade. Agora vamos aqui aos nossos jovens, gente. De forma semelhante aos nossos jovens que têm muitos dias de vida vivido e jovens que têm poucos dias de vida vivido. Como assim, irmãos? Vamos lá. Bom, a gente está aprendendo aqui com Jacob, tá? Aqui uma jovem caminhando, né? Caminhando aqui. Ou seja, uma jovem, portanto, que tem pouca idade. Vamos colocar aqui, né? Quem sabe essa garotinha deve ter uns 12, 13 anos, né? Quem sabe? Portanto, pouca idade. Comparado, né, à ilustração anterior, coloquei ali a imagem de um senhor. Agora aqui uma jovem. Essa jovem, e vamos imaginar que ela vive distante da prática da Torá, portanto, ela faz questão de não praticar as instruções do Eterno. Então, com a pouca idade que ela tem, ela é uma pessoa que tem vivido poucos dias, entendeu? Ela já viveu poucos dias. Agora, essa mesma jovem que, mesmo com pouca idade, ela busca viver os princípios da Torá da melhor maneira possível. Então, olha só, nesse caso, o Eterno enxerga essa jovem, os jovens de forma geral, como um jovem que tem vivido muitos dias. Detalhe, não é muita idade. Ele já viveu muitos dias, porque todos os dias vividos praticando a Torá é um dia melhor que o outro, ainda que com as dificuldades da vida, tá certo? Afinal, as dificuldades, as situações, elas fazem parte, gente, do nosso amadurecimento, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, tá? Então, nós temos lições a aprender sobre a vida, sobre a Torá, tanto em situações boas como em situações não tão boas, tá certo? O Eterno nos ensina em cada uma delas. Então,
Veja só, então são dois tipos de jovens, tá? O que vive a Torá e aquele que não vive a Torá, tá? E nos dias de hoje, a gente tem agora os nossos jovens, né, convivendo aí em meio à grande tecnologia que tem avançado, tá certo? Fica aqui a minha dica para todos os jovens, né? A minha dica para todos os jovens. Você não precisa se eximir de tecnologia, mas é preciso saber conviver com elas, tá? Como assim? Utilize sim a tecnologia da melhor maneira para seu proveito, por exemplo, para otimizar o seu trabalho, para aumentar a tua produtividade, o seu desempenho nos seus estudos, entendeu? Um estudo de qualidade, com responsabilidade, certo? Nesse momento, inclusive, eu falo até como professor que sou, né? Eu sou professor de física, e a gente vê muitos alunos que, infelizmente, se encaixa exatamente nessa coluna da esquerda aqui, ó, que tem vivido poucos dias, que praticam na sua vida coisas contrárias à Torá e por isso tem vivido poucos dias, né? Então, por outro lado, sim, existem jovens, e a gente vê isso, que vivem a Torá e, portanto, têm vivido muitos dias, né? Nós, pais, temos uma participação aí muito importante e fundamental no desenvolvimento dos nossos jovens da nossa geração, tá certo? Então, que os nossos jovens possam viver da melhor maneira, com responsabilidade, tá certo? Sejamos espelhos para eles. Lembremos sempre que o jovem está sempre querendo experimentar algo novo, tá certo? E às vezes nessa de experimentar algo novo que às vezes o mal acontece, né? Então vamos evitar isso. Vamos buscar sempre orientar os nossos jovens, tá certo? Então nós podemos abordar aqui nesse ponto, né? Nesse verso 28, como é possível ser uma pessoa que tem vivido muitos dias e poucos dias. Uma pessoa vive muitos dias quanto mais ela se aproxima da Torá, independente da idade que ela tenha. Também uma pessoa ela pode ter vivido poucos dias, apesar da muita idade que ela tem ou da pouca idade que ela tem. Mas se vive perto da Torá, se vive mais próximo da Torá, ela vive muitos dias. Se vive afastado, vive poucos dias. Entendeu? Então, é interessante como a gente vê isso e a quantidade de pessoas que já viveram muitos dias de vida pelo fato de estar próximo da Torá, entendeu? De praticar a Torá. Da mesma forma, o contrário, né? Vamos ao verso 29, que diz assim: Vaikrevu Yemei Israel Lamut Vaikra Levno Le Yosef Vaiomer Lo imna Matzati Chem Veinecha Simna Yadecha Tachat Irchi Veisita Imadi Chesed Ve'emet Alna Tikverni Bemitzraim. Chegou o momento em que se aproximava a morte de Israel, de Yaakov. Por isso ele chamou por Yosef, seu filho, e lhe disse: se você me ama de verdade, por favor, ponha a mão sobre minha coxa e jure que, em consideração a mim, não me sepultará no Egito. Olha só que interessante, né? Yaakov, ele já percebendo que os seus dias de vida já estavam findando, ele tem essa atitude, né? Ele
mandou chamar Yosef e queria muito que isso fosse realizado após a sua morte. Yaakov não queria ser sepultado no Egito, né? Interessante, a gente percebe aqui que nós temos aqui a palavra que Yaakov pediu para que Yosef tivesse para com ele, para com seu pai. Chesed ve'emet, né? Graça e verdade. Também entendido como caridade, né? Deixa eu ver como está aqui. Isso. Aí aqui você tem a graça e verdade. Então, ele pediu que Yosef fosse gracioso, isto é, que concedesse esse desejo que ele tinha, Yaakov, e que também fosse verdadeiro na sua palavra, que cumprisse, tá certo? Ele não queria ser sepultado no Egito. Yaakov era consciente de que a fome havia chegado e que não tinha como ele permanecer na região em que estava antes de se deslocar para o Egito, né? A fome chegou com muita intensidade e sim, houve a necessidade de Yaakov e seus filhos, sua família toda, se deslocarem para Goshen, como nós estudamos na parashat anterior com Moré Daniel, né? Shabbat Shalom, Moré Daniel e toda a sua família. Então, isso foi necessário. Contudo, Yaakov sabia, ele guardava a promessa do Eterno de herdar a terra de Canaã. Não apenas ele, mas a sua descendência também. Então ele faz esse pedido para Yosef, a fim de que ele, de alguma forma, nem que sejam os seus restos mortais, fossem transportados para Canaã. E a gente vai ver aqui mais adiante que ele se referia à caverna de Marpelá, onde estavam ali sepultados seus pais. Entendeu? Então a gente percebe aqui esse pedido solene de Yaakov, e aqui o Eterno apresenta o nome dele, chamando-o de Israel. Israel. Aí talvez você poderia perguntar, né? Por que nesse momento, aqui, ó, deixa eu marcar aqui. Por que nesse momento, vamos, cadê? Aqui, ó. Israel. Por que o Eterno chama Yaakov nesse momento de Israel ao invés de Yaakov? Será que é porque para evitar repetições no texto? Não, eu estou falando muito Yaakov, vou dizer agora Israel para ficar mais bonitinho, né? Será que é isso? Será que é isso? Não. Gente, vamos lembrar. Israel, né? A letra Yud representa a mão. O Shim e o Resh formam a palavra Sar, que quer dizer príncipe. E o El no final é uma das formas de se referir ao Eterno, formando assim a mão daquele que representa como um príncipe ao Eterno. Então o texto é legal, né? Está dizendo: chegou o momento em que se aproximava a morte daquele que representa, da mão daquele que representa o Eterno. Ou seja, nós, queridos, ainda que a gente se esforce e com todo o coração façamos isso, como eu acredito que você faz também, nos esforçamos para que as nossas ações representem o Eterno nas nossas ações. Nesse sentido, cada um de nós somos Israel, quando as nossas mãos, quando as nossas atitudes representam o Eterno naquilo que fazemos. Olha só, gente, a responsabilidade que é as nossas atitudes representarem o Eterno. Quando as pessoas olham para você, elas veem o Eterno.
Não estou falando da forma física, né? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando as atitudes, o caráter, a consciência, a consideração. Quando as pessoas olham para você, elas precisam enxergar o caráter do Eterno em você, em mim, em cada um de nós. E ao longo de nossa vida, que todos os dias possíveis, gente, todos os dias que possamos ser Israel. Que as nossas atitudes representem o Eterno. Por quê? Porque chegará o dia em que os nossos dias também se findarão nesta vida. E a partir de então aguardaremos o Olam Rabá, o mundo vindouro, onde seremos ressuscitados e assim viveremos para sempre nessa linda casa que é o nosso planeta que o Eterno construiu para que nós vivêssemos nele. Entendeu? Mas em Mohammed eu pensei que a gente ia ser levado para uma outra dimensão. Isso aí já houve estudos, né, a respeito desse tópico. Bem, o Eterno construiu a nossa casa para que nós vivêssemos nela, entendeu? O Eterno há de restaurar, de reconfigurar a natureza, essa natureza. Gente, quando eu falo natureza, vale aqui um ponto, né? Inclusive eu sempre falo isso para os meus alunos. Lembra quando a gente estava na terceira série, na quarta série, né? Que a professora dizia assim: por favor, vamos agora fazer um trabalho numa cartolina. Eu quero que você desenhe a natureza. Né? Aí o que você fazia quando você era criança? Desenhava uma árvore, desenhava os pássaros na cartolina, né? Desenhava ali alguns animais e tudo mais, a vegetação, né? Uma pessoa ali e tudo mais, né? Isso era a nossa concepção de natureza até então, né? Só que aí a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo. E, gente, na verdade, natureza é isso sim e muito mais. Ou seja, tudo isso que nos cerca, o nosso planeta, tudo que está à nossa volta, tudo que existe, gente, no universo, tudo que existe no universo é natureza. O Eterno vai reconfigurar tudo isso. E o nosso lar é aqui, entendeu? Olha que maravilha, né? Você já pensou no Olam Rabá? Você vai poder ir numa praia bonita, caminhar ali, né, na beira-mar. Isso me lembra quando a gente estava caminhando lá na praia em Tel Aviv. Incrível, né? Inclusive tem um dos clipes que mostra esse momento ali, né? A gente caminhando ali, de manhã bem cedo, sabe? Que maravilha. Eu fico pensando, nós ainda não estamos no Olam Rabá e a gente desfruta desses momentos tão lindos, né? Você que tem aí na sua região, o local onde você mora, lugares tão lindos, né? Tão belos. Olha, por exemplo, ali o sítio onde mora o Moré Marcos Aurélio, né? Não sei se ele mora lá exatamente, mas ele tem um local lá que sempre está lá. Que lindo, né? Uma lagoa linda. Ele sempre faz sucote ali naquele lugar. Que agora você imagina no Olam Rabá, a natureza restaurada, né? Incrível, olha só, tá, gente? Então, voltando aqui, os nossos dias, eles vão se findar. E até esse dia, até esse momento, gente, que a gente possa viver todos esses dias como Israel. Alguém que, com sua mão, com as suas atitudes, represente o Eterno na sua forma de agir, tá? Então o Eterno está mostrando aqui que Yaakov, ele, até os seus últimos momentos de vida aqui, ele está sendo Israel, tá? E a gente vê aqui, ele pede para Yosef, que quer ser sepultado em Canaã. Ele não quer ser sepultado no Egito, né? Falando nisso, muito provavelmente, gente, Yaakov, se fosse sepultado no Egito, muito provavelmente ali seria local de peregrinação, idolatria, porque ele era muito respeitado, gente, tá? Em Mitzrayim, no Egito, muito mesmo.
E aí a gente lembra, por exemplo, do faraó, que estava acima de Yosef, né? Que foi quem elevou Yosef a governador do Egito. O faraó da época, ele queria muito conhecer o pai de Yosef, queria muito. Aí a gente fica assim, mas por que, né? Que queria conhecer, o que tem a ver? Alguém diria, é só uma curiosidade, é só para saber mesmo. Não, 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 não. Pense comigo. O faraó não colocou Yosef como governador do Egito à toa. Ele percebeu o potencial, o grau de responsabilidade que estava ou que tinha Yosef. Então, muito provavelmente, aí eu não posso fechar aqui, né, porque eu não sei a mente do faraó, não conheço, mas pelo comportamento dele, do faraó, o que provavelmente ele pode ter pensado? Peraí, se Yosef tem esse modo de agir, tem essa responsabilidade, aonde quer que ele esteja, onde quer que ele coloque a mão, prospera, se desenvolve, evolui, cresce. Então, quem será? Se ele é assim, quem são os pais desse rapaz que educaram ele dessa forma ao ponto de as coisas onde ele vai, as coisas acontecem, as coisas prosperam, tudo se dá bem, entendeu? Quem são os pais dele? Entendeu? Quem é o mestre dele? Por exemplo, falando em mestre, né? Vamos fazer uma comparação. Não sei se você já pensou assim dessa forma. Você vê ali uma pessoa que tem uma grande habilidade, talvez no piano, né? Uma pessoa pianista ali. Aí você, puxa, mas que habilidade! Mas peraí, quem foi o professor dessa pessoa? Quem foi que ensinou ele? Ora, se ele é assim, quem dirá o seu mestre? Entendeu? Quem dirá o seu mestre? E aí você expande isso para tudo que é área, entendeu? A comunicação, nos esportes, né? Um jogador de futebol muito habilidoso, mas quem foi o treinador dele? Quem foi que, né, preparou ele dessa forma? Entende? Então, a curiosidade do faraó em conhecer o pai de Yosef era tamanha, né? Porque, puxa, quem pode educar um filho a chegar a esse ponto de ser assim, de ter essas características, depois de tudo que Yosef passou ali no Egito, depois na casa de Potifar, são várias situações, né? Então a gente percebe ali como o faraó queria muito conhecer o pai de Yosef. E quando isso aconteceu, o faraó ficou maravilhado, né? E Yaakov abençoou o faraó, porque afinal o faraó estava recebendo a família de Yaakov e estão fugindo da fome, né? Que estava ali assolando a região. E ao mesmo tempo o faraó ele se sente privilegiado de poder receber Yaakov e sua família, Israel, né? Então imagina só o prestígio que a consideração que tinha Yaakov lá na terra do Egito. Se ele fosse sepultado ali, repito, muito provavelmente ali seria um local de peregrinação, de idolatria, enfim. E ele não queria, Yaakov não queria criar raiz ali, entendeu? Ele sabia que o seu lugar não era ali, mas no território de Canaã. É a esse lugar que o Eterno falou. Então, olha só a convicção de Yaakov, né? Mesmo que naquele período a fome estava assolando o território de Canaã e chegou também ao Egito, mas ele sabia que em algum momento a sua família, o seu povo iria voltar para Canaã, porque lá que era o lugar que o Eterno havia se referido para que ele vivesse, se desenvolvesse e herdasse, a sua descendência também herdasse aquela terra, tá? Ok, seguindo. Deixa eu ver aqui.
Bem, nós concluímos o nosso estudo do Kabbalat Shabbat por aqui. São estes textos iniciais que nós trouxemos para esse momento, tá? E aí, Ibit Hashem, se o Eterno assim nos permitir, daremos continuidade amanhã, pela manhã, às 10 horas da manhã, tá certo? Horário de Brasília, para quem é daqui de Manaus, às 9 horas da manhã. Então quero agradecer a você, meu irmão, a sua participação aqui conosco, tá certo? Que possamos guardar estas lições que nós abordamos neste momento, nesse estudo, que possamos viver, fazendo o resumo, que nós possamos viver cada momento dos nossos dias da melhor maneira possível, tá? Fazendo de cada momento a prática da Torá, para que possamos viver muitos dias, mesmo que talvez você tenha pouca idade, mas sim, é possível viver muitos dias, desde que pratiquemos a Torá com todo o nosso coração. Então, essa é a grande lição, tá? E praticando como Israel, como a mão daquele que representa o Eterno, até os últimos instantes, até onde o nosso fôlego alcançar. Sejamos Israel, tá bom? Que é o que significa o nome, a mão daquele que representa o Eterno, tá certo? Bem, se você entendeu isso que eu acabei de dizer ao longo desse tempo que a gente passou aqui, então eu fico muito feliz, porque você entendeu aquilo que foi apresentado, tá bom? Bem, convidamos o nosso querido irmão Yosef Torres para recitar a Brikat Kohanim, a bênção sacerdotal, com sua linda voz. Muito obrigado, meu querido amado irmão Yosef Torres, pela sua linda voz, pela recitação da Brikat Kohanim, tá? Então é isso, mais uma vez, Toda Rabá, muito obrigado a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que esteve conosco neste recebimento de Shabbat, que é o Kabbalat Shabbat. Aguardo você amanhã pela manhã, tá? Às 10 horas, mais uma vez repetindo, 10 horas, horário de Brasília, 9 horas da manhã, para quem é daqui de Manaus, tem essa diferença de horário, né? Então é isso. Shabbat Shalom, Laila Tov, uma boa noite, Ve Lehiktraot.